Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Bem, vamos lá, vamos recomeçar a leitura dos textos do pastor Leland Ears. Desculpe a demora para poder disponibilizar a leitura do texto, mas eu estava sem computador, como eu já disse em outro vídeo, mas graças a Deus esse problema já foi resolvido. O meu marido maravilhoso consertou o meu computador, consertou tudinho, botou tudo em ordem e agora a gente vai poder colocar os vídeos em dia, tá bom? Então vamos lá? Selado com o nome do Pai. Em Apocalipse, capítulo 7, versículos de 1 a 4, lemos sobre o selamento de certas pessoas, como segue: E depois dessas coisas, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse na terra, nem no mar, nem em nenhuma árvore. E vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aos quais foi dado ferir a terra e o mar, dizendo: Não mateis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. E ouvi o número dos que estavam selados, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Observe que uma ordem de espera é dada pelo anjo, tendo o selo do Deus vivo, aos anjos encarregados dos 4 ventos. Esses ventos representam os juízos destrutivos que estão chegando na terra, organização de homens, o mar, as massas de pessoas e as árvores, nações e governantes. A ordem espera indica um tempo de atraso ou espera, enquanto o anjo de selagem realiza um certo trabalho. Em outras palavras, um número mínimo, 144 primícias dos servos de Deus, deve ser selado antes que os julgamentos comecem a cair. Os servos aqui são os primeiros e principalmente israelitas espirituais das tribos, nações do fim do tempo do Israel cristão. Mais tarde, entretanto, haverá o mesmo número selado do Israel físico, pois esta profecia tem uma dupla aplicação. Só porque apenas 144.000 são mencionados para serem selados, não devemos saltar para a conclusão de que estes são os únicos a serem selados. Os 144.000 são mencionados especialmente porque eles são os primeiros frutos, conforme Apocalipse capítulo 14, versículo 4. E o Senhor tem um propósito especial para eles. Eles são selados primeiro porque devem preceder seus irmãos no reino celestial. Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. E devem ser preparados para serem tomados antes que a grande hora da provação venha para julgar todos os homens na terra. Isto está em harmonia com o fato de que eles estão selados antes que os anjos de Apocalipse, capítulo 7, versículo 1, soltem os 4 ventos do juízo. Lemos em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, que todos os vencedores devem ter 3 nomes escritos neles por Jesus, sendo o primeiro o nome do meu Deus. Isto está em harmonia com o fato de que o anjo mensageiro
em Apocalipse capítulo 7, versículo 2, tem o selo do Deus vivo. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 3, os servos devem ser selados em suas testas. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 1, eles têm o nome do Pai escrito em suas testas. E em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, Jesus diz: Eu escreverei sobre ele o nome de meu Deus. A palavra selo no grego significa uma impressão. Um selo, nos tempos antigos, era um instrumento como um anel ou pulseira que tinha uma certa gravura nele. Às vezes, era chamado de sinete e era usado para imprimir uma impressão em argila úmida e macia para indicar a marca oficial ou o sinal de quem a usava, da mesma forma que usaríamos uma assinatura por escrito. Assim, selar e escrever se tornariam sinônimos ou intercambiáveis. Uma vez que todos os vencedores devem ter o nome do meu Deus escrito neles por Jesus, sabemos que o selo não se limita a 144.000. Antes ou durante a tribulação, todos os que devem ser recebidos por Cristo em seu reino celestial e entrar na Nova Jerusalém devem ser selados. Isso é visto claramente quando lemos as palavras de Jesus em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. E eu escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e eu vou escrever sobre ele meu novo nome. O cumprimento dessa sexta aliança para os vencedores prepara e torna possível a sétima aliança. Para quem vencer, eu afirmo que se assentará comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Esta sétima aliança consuma o ciclo de superação para aqueles que devem governar e reinar com Cristo. Mas não pode haver reinando com Cristo até que o vencedor tenha todos os 3 nomes escritos, impressos, selados sobre ele. A escrita desses nomes não tem nada a ver com qualquer inscrição externa em uma pessoa, com condições espirituais internas, e a escrita desses nomes tem a ver com a preparação e mudanças progressivas dentro do vencedor, que torna possível o aumento do seu potencial de poder, tão necessário para aqueles que devem governar e reinar com Cristo. Devemos ser como a argila macia no nosso interior para receber a impressão divina. Aqueles que não são suscetíveis a esse selamento simplesmente não podem estar entre aqueles que estão sendo preparados para um governo conjunto com Cristo em seu reino. Nesse artigo, estamos interessados apenas no primeiro dos 3 nomes mencionados em Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Primeiro, Jesus diz: Eu escreverei sobre ele, sobre o vencedor, o nome de meu Deus. O meu Deus aqui não é outro senão seu Pai, de Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Antes de examinarmos a razão do selamento com o nome do Pai, quero esclarecer um ponto que causou muita confusão na mente da maioria dos cristãos. Nem Deus, nem Pai são nomes, mas sim títulos. O nome do Pai nunca foi revelado. Eu vou lidar com o porquê e como de ser selado com esse nome desconhecido em breve. O único nome revelado nas Escrituras é o de Yahvé, Jesus, que é o Filho do Pai. Observe que Jesus fala de seu Pai como meu Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. A palavra Deus, como título, indica um relacionamento e uma função. Indica quem é um guardião em detrimento do outro.
Não é um pai também um guardião do filho? Portanto, Jesus refere-se a seu pai, Apocalipse capítulo 14, versículo 1, como meu Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Veja também Mateus capítulo 27, versículo 46, João capítulo 20, versículo 17 e Hebreus capítulo 1, versículo 9. Desde que fomos trazidos à existência pelo Filho, conforme João capítulo 1, versículos 3 e 10, ele também é nosso Deus, ou guardião. O título Deus pode ser aplicado ao Pai ou ao Filho, conforme em Hebreus capítulo 1, versículos 8 e 9, dependendo de quem é o guardião ativo naquele momento, pois pode haver apenas um Deus atuante em relação aos humanos. Agora vamos considerar por que os vencedores são selados primeiro com o nome do Pai. Não é Jesus nosso padrão? Não foi ele o primeiro nascido de muitos irmãos? Conforme Romanos capítulo 8, versículo 29. Então, observe as palavras de João, capítulo 6, versículo 27, onde Jesus explica por que ele é capaz de cumprir seu ministério e dar uma palavra viva para o povo. Trabalhai não pela carne que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele está o Deus Pai selado. Podemos, como seu corpo, cumprir um ministério nesse tempo final, a menos que sejamos selados como ele foi selado. Poderemos? O selamento envolve tanto a proteção quanto uma capacitação para o ministério no fim dos tempos. Ser selado com o nome do Pai é um cumprimento especial do tempo do fim, da oração sacerdotal de Jesus, registrada em João capítulo 17, que aqueles dados a ele pelo Pai seriam mantidos no nome do Pai. No capítulo 17, versículo 11 a 23, ele ora: Pai Santo, guarda pelo teu próprio nome aqueles que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, para que sejam aperfeiçoados em um só, e que o mundo saiba que você me enviou. Certamente a oração de Jesus será especialmente cumprida nesse tempo final, quando aqueles que o Pai lhe deu serão mantidos selados através do nome do Pai. Em certo sentido, todos que creem em Jesus são dele, mas há um sentido especial em que esse corpo se aperfeiçoa em um, para manifestar sua glória ao mundo neste tempo final, e também para se unir a ele, no seu próprio reino celestial. São seus pelo dom do Pai. Eles são a sua herança, conforme Efésios capítulo 1, versículo 18, e a sua plenitude, Efésios capítulo 1, versículo 23. Sua noiva e família, Efésios capítulo 5, versículo 25 a 32. Para compartilhar seu chamado, Efésios capítulo 1, versículo 18 e Hebreus capítulo 5, versículo 10. Para estar com ele para sempre. Estes devem ser especialmente mantidos, selados, através do nome do Pai nesse tempo final. O selo não apenas fornece proteção divina, mas também capacitação divina. Como um selo deixa uma impressão definitiva quando é usado em uma argila macia, assim há uma concessão definida para aquele que está selado. As palavras em João, no capítulo 6, versículo 26, definitivamente indicam que Jesus foi capaz de ministrar uma palavra com autoridade e poder, porque ele havia sido selado pelo Pai. Assim selado, seu ministério então se tornou uma manifestação do nome do Pai. Depois de terminar seu ministério, Jesus orou assim a seu Pai: Eu manifestei seu nome aos homens que você me deu do mundo, e lhes declarei o seu nome. Agora não há registro de que Jesus alguma vez falou ou pronunciou qualquer novo nome aos discípulos, mas observe João capítulo 17, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra.
Poderia Jesus glorificar o Pai sem manifestar o seu nome, a essência do seu ser e natureza? Impossível. Amados, não estamos falando de um nome como uma inscrição que possamos ver e ler, nem algum som pronunciado pela voz que podemos ouvir, mas estamos lidando com a declaração e manifestação daquilo que Deus é. Isso está revelando o nome do Pai. Aqueles que estão selados com o nome do Pai nesse tempo final irão manifestar seu poder e glória como nenhum povo jamais fez antes. Isso exigirá uma especial transmissão e capacitação divina. Podemos ilustrar esse princípio da concessão de um nome indo ao Antigo Testamento. Volte para Êxodo, capítulo 23, versículos 20 a 21, onde lemos que o Senhor promete enviar um anjo aos israelitas para guardá-los e trazê-los para a terra prometida. Então ele adverte: cuidado com ele e obedeça a sua voz. Não o provoque, porque ele não perdoará as suas transgressões, porque o meu nome está nele. Aqui o Senhor declara que o seu nome está no anjo. O que isso significa? Como podemos separar o nome do Senhor daquilo que ele é e daquilo que ele manifesta? O nome do Senhor no anjo indicaria que a vibração de seu próprio ser, assim como a presença de seu poder, estava no anjo, tornando-o igual à ocasião. O mesmo princípio é mostrado, por tipo, em que o Senhor disse que ele escolheria um lugar onde colocaria seu nome, ou onde ele faria seu nome habitar. Deuteronômio, capítulos 12, capítulo 14, capítulo 16. Ele estava se referindo ao futuro templo que seria construído. Veja em 1 Reis, capítulo 8. Mas onde lemos que o Senhor realmente escreveu ou inscreveu seu nome no templo? Não pode ser encontrado. Podemos apenas concluir que ele estava falando sobre uma realidade vivida dentro do templo. Seu nome no templo era a glória da Shekinah, que habitava no Santo dos Santos e que era uma representação vibracional de seu próprio ser e poder. Sob a nova aliança, nossos corpos são os templos vivos, dos quais o templo da antiga aliança era um tipo. 1 Coríntios capítulo 3. O templo glorioso de Salomão, em contraste com o tabernáculo portátil e perecível, é um tipo de nossos corpos glorificados que serão necessários para nós habitarmos no reino celestial e na Nova Jerusalém. No presente momento, nesses corpos mortais, o tabernáculo portátil, através da presença interior do Espírito Santo, temos a vibração ou essência espiritual do nome do Redentor de Jesus em nós. Jesus vem de Josué ou Yehoshua, o que significa Yahvé é Salvador. Mas quando recebermos nossos corpos glorificados, receberemos o poder, essência do seu novo nome. Este é o terceiro dos 3 nomes que Jesus diz que escreverá sobre o vencedor em Apocalipse capítulo 3, versículo 12. E eu escreverei sobre ele meu novo nome. Esse novo nome é mencionado em Apocalipse capítulo 19, versículo 12. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 4, lemos daqueles que habitarão na Nova Jerusalém. E eles verão o seu rosto, e o seu nome estará nas suas testas. Esta será a essência do poder vibracional do seu novo nome, fazendo-nos iguais à ocasião de governar e reinar com ele. Mas, em primeiro lugar, enquanto ainda em corpos mortais, devemos ter o nome do Pai escrito, selado em nossas testas. Por quê? Porque Jesus ainda está à direita do Pai, fazendo intercessão por nós, conforme Romanos capítulo 8, versículo 34, que é uma continuação da oração registrada em João capítulo 17, que aqueles que lhe foram dados pelo Pai seriam mantidos selados no Pai. Nomeie e aperfeiçoe junto em um corpo espiritual,
com uma capacitação especial do Pai para um ministério dirigido pelo Espírito no tempo do fim, que será o cumprimento e a consumação do próprio ministério de Cristo na terra. Os muitos filhos não podem ser separados do Filho. Eles devem ser selados pelo Pai, mesmo quando ele foi selado pelo Pai. João capítulo 6, versículo 27. Pois tanto aquele que santifica quanto os que são santificados são todos um. Por essa razão, ele, Jesus, não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: eu declarei o nome de seu e do meu Pai aos meus irmãos. A última frase é uma pergunta de Isaías capítulo 8, versículo 18, que diz o seguinte: eis que eu e os filhos que o Senhor me deu são para sinais e maravilhas em Israel. Capítulo 8, versículo 16, lemos: amarre o testemunho, cele a lei entre meus discípulos. Não há uma sugestão aqui sobre por que o selamento está na testa. Por que ele está lá? Podemos cumprir nosso ministério como seu corpo sem a palavra viva estar ligada e selada em nossas mentes? A mente de Jesus era tão completamente possuída pela vontade e a palavra do Pai que ele não podia fazer nada de si mesmo. O Filho nada pode fazer de si mesmo, mas o que ele vê o Pai fazer, ele faz. Ele também faz o Filho da mesma forma. Eu posso de mim mesmo não fazer nada. Como ouço, julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Não faço de mim mesmo, mas, como meu Pai me ensinou, falo essas coisas. João capítulo 5, versículo 19, 30 e capítulo 8, versículo 28. Aqui está a evidência de uma mente selada com o nome do Pai, a vibração espiritual do seu próprio ser e natureza, onde sua vontade é conhecida e sua palavra é vista e ouvida e falada. Este é o padrão para o corpo espiritual do tempo do fim de Cristo, e o Pai atestará isto colocando o selo do seu nome naqueles que estão prontos para seguir plenamente as pegadas de Jesus, fazendo somente a vontade do Pai. Colocar um selo na testa indicaria um selo de aprovação e uma escolha. Observe aqueles mencionados em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, que estão com o Cordeiro na batalha final das eras. Eles são referidos como sendo chamados, escolhidos, selados e fiéis. Certamente, o Pai não vai selar, escolher, aqueles que não estão totalmente comprometidos com sua vontade e propósito. Aqueles que estão selados com o nome do Pai são aqueles que estão sendo preparados para a filiação manifesta. Um pai não coloca e deixa seu nome em seus filhos? Não é Jesus o padrão do filho? Não está escrito que ele tem Deus Pai selado? João capítulo 6, versículo 27. Não devemos também ser selados à plena filiação? Aqueles que estão selados, tendo o nome de seu Pai escrito em suas testas, Apocalipse capítulo 14, versículo 1, são aqueles que atingiram um mínimo de maturidade como filhos de Deus e estão sendo preparados para a manifestação. Nenhum filho está pronto para a imortalidade, seja para a glória terrena ou celestial, até que esteja selado na testa com o nome do Pai. Vimos anteriormente, a princípio, da projeção do nome do templo por meio da glória da Shekinah que reside no Santo dos Santos. Agora observe, somente o sumo sacerdote poderia ir além do véu para o Santo dos Santos no grande dia da expiação. Antes de entrar, ele teve que ser vestido adequadamente. Roupas especiais foram feitas para a glória e para a beleza. Êxodo capítulo 28, versículo 2. Uma parte dessas vestes era a mitra, ou turbante, da cabeça, sobre o qual havia uma placa de ouro com as palavras Santidade ao Senhor, gravada nela, como as gravuras de um sinete, selo.
Êxodo capítulo 28, versículo 38, diz que essa gravura deveria estar na testa de Arão. O sumo sacerdote é um tipo não só de Cristo, mas também de seu corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. O sumo sacerdote é um tipo daquilo que o corpo de Cristo deve ser vestido e adornado antes de entrar no Santo dos Santos, além do véu, incluindo a gravura, o selo na testa, santidade ao Senhor. Participantes de sua santidade, sua justiça deve ser cumprida em nós. Romanos capítulo 8, versículo 4. Por ser tecido no próprio tecido de nossa mente e alma, como com uma roupa de linho, finalmente pura e fina. Indo além do véu, como seu corpo espiritual, significa entrar em sua plenitude por um ministério movido pelo Espírito e também, com o tempo, entrar no reino celestial que ele preparou para aqueles que o amam e que devem governar e reinar com ele. Aqueles que são vencedores são agora candidatos a ter escrito, selado sobre eles, o nome do Pai. Então, quando forem recebidos no reino celestial, com corpos glorificados, terão escrito sobre eles o nome da Nova Jerusalém. E, finalmente, quando eles estiverem prontos para governar e reinar com Cristo, eles terão seu novo nome escrito neles. Glória a Deus!